Era apanhado do que eu tava falando antes. Então, quando eu comecei a construir, né, deixa eu recapitular, para quem não tava antes, tá agora. Quando eu comecei a estudar sobre o bambu, a entender como é que eu ia colocar isso em prática, porque eu nunca tinha visto uma obra, eu nunca tinha visitado, eu não sabia onde tinha, eu não sabia nada do bambu, por onde é que eu começava isso. A vontade era grande. A teoria, eu assim, ó, suguei teoria, toda a literatura inglesa, literatura em espanhol, literatura em português, o que eu encontrava disponível, assim, ó, eu drenava aquilo, sabe? Chegou um ponto que tava faltando a prática. Ok, da teoria eu já entendia explicar de cabo a rabo, mas como é que eu ia colocar aquilo em prática? E aí eu fiz esse curso de Chapecó com o John Vasquez, e eu acho que era o primeiro curso que o pessoal tava ministrando lá. Então, assim, eles também estavam, assim, nesse improviso todo. Mas foi extremamente importante. Foi, assim, foi fundamental, foi um divisor de águas pra mim ter ido fazer aquele curso. Porque tem macetes que só quem constrói sabe, entende? Tem coisas que só o conhecimento da experiência, o conhecimento vernacular, aquele conhecimento passado de um pro outro, é que detém essa prática, né? Essa habilidade. A minha vontade é que isso seja disponível para que as pessoas não precisem sofrer tanto como eu sofri. Porque assim, eu só comecei com bambu porque eu tive um sonho, né? Tive um sonho, eu sonhei com bambu, comecei a estudar, mas não dá para esperar que isso aconteça com todo mundo, né? Senão a coisa não vai para frente. Então, nesse curso, uma das coisas mais importantes para mim foi aprender a usar o ponto forte e o ponto fraco do bambu a meu favor, tá? Então, assim, projetar com bambu, construir com bambu, não se assemelha a uma construção convencional. É diferente. Às vezes, a gente coloca nos pré-requisitos para trabalhar com bambu quem já seja marceneiro, por exemplo, né? E de preferência com madeira roliça, porque aí vai entender um pouco mais os encaixes, mas ainda assim é muito diferente, porque o bambu ele é uma grama, ele é oco, e a mecânica dele, né, a maneira como ele funciona, por que ele consegue ser tão alto, por que ele consegue fletir e não se romper? É porque ele é muito inteligente, ele é uma estrutura extremamente inteligente. São várias fibras, né, várias fibras, e nessas fibras, ele tem os nós que juntam essas fibras. Só que entre essas fibras é vazio, certo? Então, ele tem aqui vários nós que estão segurando essas fibras junto. E, apesar de parecer muito óbvio falar isso, toda vez que a gente for pensar em construir uma estrutura, a gente precisa sempre lembrar dessa maneira, de como é que a vara está configurada, né? Então, o bambu, ele vai conseguir, sim, ser superior ao aço, ele vai conseguir ser superior ao concreto, vai conseguir ser superior à madeira de lei, desde que você saiba usar. Se você não entender da mecânica do bambu, vai ser um desastre total e você vai fragilizar completamente isso, certo? Então, uma das primeiras coisas é preservar o nó, tá? Se são fibras, né? Se é um monte de cabelinho, se são fibras, ele precisa dos nós. Então, os cortes precisam ser próximos aos nós. Aí que vem o desafio. Por que uma obra com bambu a gente precisa ter tanta, assim, se de porcelanato a gente calcula 10% a mais, a margem de quebra, de bambu tem que ser, sei lá, 40%. Porque o bambu, ele é tinhoso, sabe? Ele tem vontade própria. Então, às vezes, tem varas que você vai querer usar determinada vara para aquele pilar, para aquele lugar, e não vai dar. Ou para aquela viga, e não vai dar, porque as medidas não vão encaixar. E aí lá sai você com a tua treninha, medindo, até que de repente tá lá a vara. Tá lá a vara que dá certo os nós, né? Como, por exemplo, uma das técnicas que eu uso, eu vou até procurar aqui já a foto, é essa daqui, que é o de grout, né? Que a gente concreta a base. Isso possibilita, na base da vara, não precisar estar tão próximo ao nó. Então, eu consigo ter o nó. É sempre um desafio trabalhar com bambu, exatamente. É com qualquer material. Eu gosto sempre de destacar que todo material tem a sua peculiaridade, né?
O cimento, por exemplo, o cimento ele não vem pronto. Vamos lá, vamos voltando ao nosso tema, né, ao foco. E vamos lá. Então, o bambu ele pode ser a estrutura mais forte do mundo. E ele é uma estrutura pronta em si mesmo. Ele é uma viga pronta, ele é um pilar pronto. Mas como é que você usa isso, né? Deixa eu voltar lá na imagenzinha. Grout. Eu estava no grout. Ok. O grout, ele possibilita que na base a gente possa fazer o nó. Pois é, Nivaldo, eu já devo ter perdido algum cliente também, porque assim, todo número estranho que liga é a operadora, né? Mas veja, usar o grout na base, e isso é uma das técnicas possíveis, tá bom? A gente tem muito jeito de construir, tá bom? Tem muitas possibilidades. Eu não conheço todas. Eu vou apresentar para vocês as que eu testei e como elas se comportaram comigo, tá bom? Esse daí, por exemplo, é uma maneira de você engastar, de você travar a estrutura. Porque o bambu, como ele é oco, né? Ele é como se fosse um canudo, né? Ele é oco. No momento que você apoia ele, você tem que travar ele de algum jeito. Mas grout não é um tiro de bazuca numa barata. Numa barata. Então, é uma técnica. Então, assim, no momento que você apoia essa vara em cima do vergalhão, porque eu concreto o pilar, a base, a sapata, né, ali embaixo, e deixo uma barra de ferro com um arranque. E aí eu venho e coloco essa vara em cima, tá? Só que aí essa vara, ela não ficou travada ali. Ela está apoiada, mas ela não tá travada. Então, eu preciso fazer a conexão. E toda estrutura, o ponto mais fraco dela é a conexão. É a junção. É na junção que ou é a grande força ou é a grande debilidade de uma estrutura. Então, a gente apoia a vara e abre com um serra-copo. Eu vou ver se eu tenho outra foto aqui. A gente abre com um serra-copo e concreta dentro, né? Joga um concretinho ali dentro. Isso aqui é uma das fotos lá do curso que eu participei, que são as possibilidades. Então, assim, fica muito bonito. A gente sempre fala que uma obra precisa ter botas, né? Ela precisa ter botas e chapéu. Isso aqui é como se fosse um sapato, uma bota. O que eles fizeram? Eles concretaram uma sapata que tá debaixo da terra, uma sapata quadradona, forte, assim, e eles deixaram uma barra passando, ou como é que eles fizeram? Eu acho que eles furaram de cima para baixo essa pedra e aí passaram uma barra, tá? Passaram uma barra, e depois eles vieram colocar essas varas em cima e abriram com um serra-copo e concretaram dentro. Você vê que aqui os cortes estão bem rentes ao nó. Se vocês observarem nas imagens, os cortes da vara estão bem próximos ao nó, tá bom? É sempre bom preservar isso, porque é como uma fita que você não faz a ponta. Botas de salto alto e chapéu de aba larga. Gente, eu digo que bambu é mulher. É super exigente, quer escolher o lugar onde vai estar e olha aí, ó, salto alto e chapéu de aba larga, só falta ter um laço, né? Além de outras coisas, tá bom, gente? Aqui eu só tô fazendo um comentáriozinho de brincadeira, mas e aí a gente concreta dentro, tá bom? Assim, ó, o que acontece, tá bom? O concreto, ele não dilata e contrai como os materiais naturais, como é o caso do bambu e da madeira. O bambu e a madeira, eles continuam vivos, enquanto, assim, eles são biomateriais, eles estão vivos ainda. Então, se tem umidade, se não tem, se faz frio, se não faz, esses materiais continuam reagindo ao meio, tá? O concreto, não. O concreto, ele vira uma pedra depois, ele não vai contrair ou expandir conforme o ambiente. Ele tá ali pronto. O que pode acontecer é que, por exemplo, se foi concretado num dia em que tava bem expandida essa vara e depois ela seca ou contrai, ela não tem como contrair mais e ela vai se romper, ela vai rachar, tá?
É por isso que é extremamente importante construir com varas secas, tá bom? Aqui as varas estão verdes, mas eles não concretaram no dia, eles concretaram muito tempo depois. Mas tem que construir com vara seca, porque aí ela já chegou na contração máxima dela. Outro ponto contra, né, de usar o concreto, é que o concreto acaba desidratando muito. Então, assim, já várias pessoas vieram me relatar, eu não vi isso ainda, mas vieram me relatar que a vara começa a branquear na parte de baixo, porque é como se ela começasse a ficar muito desidratada, envelhece mais rápido. Mas é uma consequência, né, assim, eles estão testando outras coisas, tá bom? Eu não tenho foto disso aqui agora, não me mandaram, até um pessoal da Colômbia que tá testando lá uma nova técnica. Eu até tenho que cobrar eles, ver se eles me mandam fotos, que eles estavam fazendo alguma coisa de copo com PVC ou com metal, de encaixar em cima. Enfim, possibilidades, né? Então, deixa eu vir aqui outra imagem para mostrar para vocês. Essa aqui é uma imagem... Não, já era que tava, escolher outro ativo, tchananã. Ah, detalhe, que quando a gente vai colocar assim na base para poder concretar, a gente tem que tirar com o formão o diafragma. Então, a gente tem que dar uma limpadinha para que possa passar. Aqui nesse caso, a gente estava fazendo uma viga estendida, tá? Eu vou fazer uma viga de 10 metros. Eu não tenho uma vara imunizada de 10 metros. Como é que eu vou fazer? Às vezes eu preciso pegar 3 pedaços de 4 metros e ir conectando eles, né? Então, o que a gente faz é cortar o mais rente ao nó possível, encontrar outra vara com um diâmetro similar, parecido, né? Que quando elas se toparem, elas fiquem com um diâmetro parecido. E aí, eu venho com o formão, que vocês estão vendo aqui, eu retiro esse nó ali, esse diafragma, e eu coloco uma alma dentro. Uma alma pode ser um quadrado de madeira, e eu vou atravessar ele até o outro lado do nó, sabe? Assim, eu vou transpassar ele. Pode usar espuma expansiva, que é usada em portas e janelas. Usar espuma expansiva, mas a espuma expansiva, ela rompe. Eu acho que a ideia do concreto, de você concretar a base, é que você engaste a sobra, que ele fique rígido ali. Você já usou espuma expansiva? Assim, viu que funciona? Porque não é só para preencher o espaço, ele é para deixar rígido. E aí, então, voltando ao tema da viga, né, você vai passar esse quadrado fora a fora, por dentro da vara, e depois você vai vir em cada vara, né, com duas barras roscadas, parafusos, uma nesse sentido e a outra nesse sentido. Mas sempre depois do nó, porque é o nó que segura. Tá vendo que aqui bem na pontinha tem o nó? Se não tiver o nó, o que vai acontecer é que essas fibras aqui, elas vão esfiapar, elas vão rasgar. Então, mesmo que tenha um parafuso, mesmo que qualquer coisa, não vai adiantar, é à toa. Foi feito na reserva do ser. Na base, tu diz que eles preencheram a base com espuma expansiva? Tu que tá aí perto, tira umas fotos, me manda, eu quero ver como é que isso tá se comportando. Me surpreende, de verdade me surpreende. Eu não descarto, mas assim, só na imaginação não me parece eficiente. Mas, se tu diz que foi feito, fotografa lá e compartilha com a gente. É mais um aprendizado pra gente colocar em prática. Vamos lá. Isso aqui falando de base, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma foto de base. Aqui, ó. Tá vendo os furinhos ali, ó? Esse aqui é do depósito de pneus. Lá no depósito de pneus, a gente fez esses furinhos, já foi retirada. Mas como assim? Foi usado, deu certo, foi retirado. Por que foi retirado? Não entendi agora. Porque assim, a gente coloca concreto que é pra não sair nunca mais. É por isso que a gente concreta ali, né? Usa o grout ali dentro, que é pra não sair nunca mais. E se usar resina na parte interna do bambu, só até onde vai o concreto? É uma ideia, nunca fiz. Assim, o concreto não tem contato com o bambu. Pode ser, hein, Nivaldo? Sabe que é uma boa? Assim, você selar, né?
criar uma camada protetora para esse concreto não ficar em contato direto com o bambu. Sabe que é uma boa? É uma boa, sim, gostei. Bem-vindo, Ney. Legal, olha ali a base, então, com os furos de serra-copo, né? Você vê que tá distante o nó ali embaixo, tá bom? Só que aí, como foi concretado dentro, então a gente, tipo, ah, não, beleza. A gente vai se arriscar, assim, vai se arriscar não. Dá pra confiar nisso porque vai funcionar, tudo certo. Falando de base, né? Aqui mais perto, olha ali os vergalhões passando, né? Esse furo aqui, ele foi até feito muito baixo, porque tá parecendo vergalhão, né? Tinha que ter sido feito o furo mais pra cima. E aí, a gente abre com o serra-copo e guarda essa tampinha. Depois a gente pega essa tampinha e tampa, né? E aí, na hora de invernizar, você mistura com um pouquinho de pó ali do próprio bambu e fecha essa frestinha que fica ali. Deixa eu ver se tem outra foto aqui. Foto que a gente mais tem, né? E aí fica no drive, não fica, vem, não vem, vai, não vai. A outra alternativa também, essa eu quero testar nos próximos dias aí. Assim, tem muitas maneiras de você fazer esse pé aqui, tá? Aí, Vera, tem muitos jeitos de você fazer esse pé aqui, tá bom? Assim, você já vi fazendo com garrafa PET, você faz com pedra. Outra maneira também é você, em vez de ter só essa barra concretada ali, é você colocar uma chapa, né? Você coloca uma chapa e depois você vem com a vara aqui na lateral e você parafusa. Essa é uma alternativa também, é um jeito de fazer. Eu só fico um pouco receosa considerando a mecânica da vara, né? Que ela se rasga. Mas eu acho que super funciona. Então, gente, falando de técnica construtiva, isso é uma alternativa. Bem-vindo, Ricardo. Isso é uma alternativa pra base, né? Pra essa base da vara. Agora vamos subir um pouco, falando dos encaixes. Vocês viram lá que no videozinho de chamada tinha as técnicas construtivas, né? Uma das mais fáceis é a de apoio, tá bom? É quando a gente apoia uma vara na outra, tá bom? Ela é a mais rápida para se construir, tá bom? Bem-vinda, Darlene. Opa, tem uma capanimense aqui. A mais rápida para se construir com bambu é você apoiando. Você apoia uma barra, uma vara na outra, né? Então, se você vai, por exemplo, você tem aqui, né? Você vai apoiar a outra aqui e pronto, você apoia. E aí, você passa uma barra roscada, parafusa, corta o excesso. Esse é o jeito mais rápido de se construir, tá bom? Tanto que nesse workshop, a gente não fez encaixes. A gente, lá junto com o Ney, bem-vindo, Neri, a gente até inventou lá uma boquinha de peixe, mas predominantemente o projeto era por apoio. Isso se chama assim, construção por apoio, tá bom? É a construção mais rápida. Se vocês olharem aqui, ó, em linha reta vocês vão ver a cabecinha do parafuso, tá bom? Isso que vocês estão vendo em cima das varas apoiadas é a esterilha que a gente fez, tá bom? Fica muito bom a esterilha. Inclusive, eu quero testar fazer um chalé com soalho e forro de esterilha. Assim, de colocar uma esterilha virada para baixo, com a parte brilhosa da vara, né? E a outra do lado de cima, com as fibras atravessadas, né? Uma na longitudinal e outra na transversal. Colocar essas esterilhas ali. Essa é o apoio. Gente, é a mais rápida, tá bom? Para construir. E aí vem a mais bonita, que são os encaixes. Os encaixes, aí é que entra o artesanal e aí que vem um dos macetes mais importantes para mim, tá bom? Primeiro lugar que pilar, você tem que usar ele no sentido crescente da vara. Isso não tá escrito em nenhum lugar. Mas, se você começa a analisar, faz total sentido. Então, quando você vai usar o pilar, você predominantemente vai usar a parte basal da vara, né? Quando a gente corta uma vara, a gente corta em torno de 15, 20 metros, você aproveita de um bambu gigante. Você vai cortar em 3 pedaços, então. 3 pedaços de 5, de 6, predominantemente não é a regra, tá bom? Mas você vai predominantemente cortar em 3 pedaços. A parte de baixo, a parte basal, é a parte mais indicada para pilar. Pensa comigo.
ele já estava na base da vara. Ele já estava suportando todo aquele peso, aquela compressão, né? Aquele achatamento vindo de cima para baixo. As paredes são mais grossas, os entrenós são mais curtos, então um nó é mais próximo do outro. Então é como se eu já estivesse mais preparado para isso. O diâmetro é maior, falando de entolcerantes também, tá? Bambus entolcerantes, as varas são mais afuniladas. Então é mais evidente essa característica. Em bambus alastrantes e semi-alastrantes, essa característica se dissipa um pouco. O guado, a moçô, também é assim, só que menos evidente, como é num Dendrocalamus asper, por exemplo. É muito nítido, assim, que na parte da base os entrenós são mais curtos, 10, 15, 20 centímetros só de distância, e conforme a vara vai subindo, os nós vão ficando a 30 centímetros de distância. Então, basicamente, numa vara, quando a gente colhe, a gente tem a parte basal, depois a gente tem a parte do meio, excelente para viga e ainda para alguns pilares você consegue usar também, né, dependendo das características físicas dela. E a parte da ponta, que aí ela já tá mais fina, com os entrenós bem distantes, e aí você usa para as tesouras, pode usar para viga também, mas aí já fica mais para a parte aérea, tá vendo? Você vai subindo a obra. A parte do meio e a parte apical dessa vara, os entrenós são mais distantes, e se você observar, também é o lugar onde a vara precisa dar conta de fletir, ela precisa se dobrar. Ela não tem tanta exigência de compressão, né? Não é a compressão a maior exigência dela, mas sim a de fletir, de estar fletindo de um lado para o outro. E do meio da vara, a gente tem o cisalhamento acontecendo muito forte, que é isso daqui. Que é como se fosse um remix ali da compressão com a flexão, certo? Essa daqui é a boca de peixe, ela é mais usual, tá bom? Assim, ó, é que se usa, quem é bambuzeiro tem que saber fazer isso daqui, sim ou sim, que é você pegar a vara, que vai ser usado de pilar, e ver qual é a vara que vai de encontro com ela, quer dizer, nem, viga também acontece isso, mas enfim, qual vai ser a vara que vai encontrar na outra, né? Então, assim, tem uma que tá aqui e tem a outra que vai encontrar aqui, ou que vai apoiar aqui. Então, assim, se vai chegar aqui, se a gente tem um elemento que vai chegar aqui na lateral, é essa ponta aqui que tem que ter essa boca de peixe. Mas se ele vem aqui em cima, então é essa ponta aqui que tem que ter essa boca de peixe. Que é o que? É você fazer esse desenho aqui, que é pra outra vara vir e deitar aqui. Então, ela abocanha, ela vai abocanhar ao outro elemento que tá vindo de encontro. Se é na lateral, vai acontecer isso. Ela abocanha aqui. E aí, isso precisa ser feito conforme o diâmetro, ou seja, então assim, não é padrão, vai ser desse tamanho. Não, você vai desenhar vara por vara, vai cortar, vai limar, vai lixar, vai ser com tico-tico, vai ser com serra-copo, vai ser com esmerilhadeira. Você vai explorando as suas ferramentas e você vai encontrar o melhor jeito de fazer isso. Uma coisa extremamente importante que eu não quero esquecer de falar aqui, é que no momento de fazer a boca de peixe, a base, né, que é a partezinha mais baixa da boca de peixe, macete, hein? A partezinha de baixo, ela, máximo de distância 10 centímetros do nó, tá bom? Máximo, assim. Se colocar muito longe do nó, não vai rolar, não vai dar certo, ele vai começar a esfiapar. Ah, mas eu tô sem material, eu preciso fazer só uma peça de travamento aqui, né, que ele vai chegar aqui na lateral. Eu tenho 2 pilares, eu quero colocar uma peça aqui só pra travar, né, pra contraventar essa obra. Eu não tenho mais material, tá bom? Usa. Mas aí se prepara, porque você vai ter um problema posterior de obra, que provavelmente vai começar a rachar essa fibra. Então aí você vai vir com um arame, fazer um nó, né? Você vai acrescentar um nó ali pra segurar essas fibras. E no momento que você for pescar essa boca, porque você pode ir em lugares em que, assim, o trabalho com bambu tá super avançado, assim, com artesãos altamente capacitados, eles não usam mais ferro, eles só usam tarugos. Nós aqui ainda estamos aprendendo isso. A gente ainda tá desenvolvendo isso, eu pelo menos, e os que eu conheço, né? Então, essa boca de peixe, ela vai precisar de uma barra roscada, ela tem que ser pescada. O que que acontece? A gente vai fazer um T invertido.
Vocês estão vendo que ele tá apoiando nessa boca de peixe. Imaginem que aqui dentro, dessa boca de peixe, a gente tem um elemento desse jeito, e esse daqui tá pescando. Ambos são barras, tá? Aqui essa ponta, nesse caso, eu dobrei a barra. Alguns soldam uma arruela, e aí eles passam isso aqui por dentro da arruela, e daí ali em cima, ali, eu mostrando aqui como se vocês estivessem vendo. Ali em cima, aqui em cima, né, a vara tá aqui. Então, aqui em cima, eu vou tracionar isso. Então, isso daqui vai puxar, né? Ele tá pescando aqui, ele vai puxar. E isso daqui vai travar aqui na lateral. Então, eu travei essa junção. E é muito importante estar bem travado. E, de novo, bambu seco. Porque se você faz isso daqui com bambu verde, que ainda vai desidratar, que ainda vai secar, que vai ter alteração, uma alteração significativa no diâmetro dele, você vai ter que voltar apertando tudo de novo a tua obra. Você vai ter que voltar depois apertando tudinho. E acontece, hein? A gente também tem o bico de flauta. Eu procurei aqui uma imagem, mas não consegui encontrar. Isso daqui é outra boca de peixe, para vocês verem a beleza da boca de peixe. O acabamento, depois você pode vir com uma resina, cobrir essa frestinha. É uma coisa linda. Fica muito bonito. Ó, isso daqui é uma peça lateral, por exemplo, né? É uma peça lateral que eu só queria travar essa estrutura. E veja, detalhe, a hora que você for pescar, né, passar essa barra, tem que ser depois do nó, tá bom? Não adianta colocar esse ferro, essa barra aqui, digo depois, tem que ser antes do nó. Não adianta colocar depois, onde não tem nó para segurar, porque senão ele rasga, escapa e acabou, não funcionou. É o nó que vai segurar essa fibra aqui para ela não rasgar, tá bom? E não pode começar, porque depois que começou, vai embora. Depois que ele acha o veio, ele vai embora. Com certeza, eu uso espuma expansiva. Mas você usa espuma expansiva para quê, Nivaldo? Para acabamentos. Ah, olha só. Nivaldo, mas aí você já não tá muito ecológico não, né, rapaz? Brincadeira. É uma alternativa rápida, né? Eu não sei trabalhar com espuma expansiva. Quando eu tentei, foi um desastre total. Também eu, né? Vou lá, coloco um pouquinho, aquele troço começa a crescer. Eu não consigo nem usar mousse de cabelo, imagina a espuma expansiva. Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de... Ih, bem, minha foto não aparece. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Eu não saio daqui, gente? A minha foto tampando bem o tarugo. Mas é uma coisa boa mesmo. Enfim, o tarugo é você, em vez de usar a barra roscada, é você fazer um furinho, enfiar um palito de bambu e cortar rente e lixar, tá bom? As grandes obras de buco em Bali, na Green School, no Vietnã, eles não usam metal, eles usam milhares e milhares de tarugos e vão travando toda a obra com o tarugo e vão amarrando. Então, é uma obra de arte, né? É uma coisa fantástica. Aqui foi o exemplo mais próximo que eu consegui encontrar nos meus arquivos do bico de flauta. O bico de flauta é uma boca de peixe banguela, porque você tem a boca de peixe aqui e o bico de flauta é como se você tirasse isso. Então, se você vai fazer uma mão francesa, por exemplo, você usa o bico de flauta. Você tem dois elementos aqui e você quer vir travando aqui. Então, isso daqui, eles vão fazer os biquinhos de flauta, né? Deixa eu achar outra fotinha aqui pra vocês. Ah, eu trouxe daqui pra você, Alan. Esse aqui, os meus meninos, numa das nossas colheitas de Dendrocalamus asper, eles estavam lá fazendo um teste pra ver se eles inventavam uma telha lá. Mas, assim, tem coisas que são mais bonitas na imaginação do que na prática, né? Porque aí depois a gente ficou, tá, e aí? Como é que eu vou encaixando as outras do lado? Faz um cortezinho aqui, faz um cortezinho lá. E agora, como é que eu fixo isso? Então, é bem trabalhoso, mas muito interessante. Tem a esterilha. Eu sou muito fã de esterilha, gente. Ó, esses aqui são os meus meninos lá fazendo esterilha. Então, assim, você pega a vara, você pega a machadinha e você vai dando cortes intercalados nos nós, né? Vai picoteando, assim. E aí, daqui a pouco, você pega, assim, uma cavadeira, né? E vai de fora a fora rasgando. E elas se abrem. Se você cortou direitinho os nós, elas se abrem. E aí você rapa a parte interna e fica praticamente uma tábua.
Depois eu mostro como eu tô fazendo. Legal, Alan. Sim, pode mandando lá no nosso grupinho. Manda lá que eu tô acompanhando. Se eu não respondo, mas eu tô vendo. Como é que eu tô respondendo, né? Assim, se eu tiver faltando lá, vocês me puxam a orelha também, tá? Mas é bem bom de fazer. Nossa, Nivaldo, é terrível de fazer, né? É cansativo. Sabe que no workshop que teve aqui em Foz, eu fui tentar fazer. Não, a pessoa, né? Muito esperta foi tentar fazer uma esterilha com uma vara seca. Claro que não funcionou, né? Não. Ainda dá tempo de chimarrão? Sim. A hora de chimarrão, quase 9 horas da noite, vamos tomar chimarrão. Ninguém vai dormir nessa casa, né? Mas assim, é muito trabalhoso fazer esterilha. Mas é linda. Gente, assim, é linda. Eu ainda quero desenvolver uma máquina de fazer esterilha, sabe? Eu já tenho vários croquis aqui de máquina. Se eu entendesse de mecânica, a hora que eu achar um doido aí que gosta de desenvolver máquina, nós vamos desenvolver uma máquina de abrir esterilha. Porque assim, é fantástico a esterilha. Você usa pra chão, você usa pra parede, você usa pra forro, você usa pra telha, né? A telha mesmo. Eu ganhei uma machadinha. É pra essa finalidade. Então, Nivaldo, faz um videozinho, um tutorialzinho pra gente aí de você mostrando todos os seus bíceps e tríceps abrindo essa esterilha. E aí aqui no final a gente não tinha ferramenta, então eles abriram essa vara com uma machada de lenha grande, né? Um machado de lenha grande. E depois eles estavam raspando com a enxada. Não é ideal. O ideal é você ter uma pá reta, bem afiada, e aí você vai, assim, empurrando, né? Você vai limpando. Terceirizo essa parte. Ô, Nivaldo. Ai. Como assim você vai terceirizar? Não pode, né? Aqui outra visão da esterilha. Como ela fica. Isso daqui, assim, não foi bem cortada, ela tava cheia de fiapo, ninguém sabia fazer, a gente tava ali tentando, teimando e tentando, né? Porque quando ninguém sabe fazer, todo mundo sabe, né? Ninguém sabe fazer, daí todo mundo dá opinião, não é? Assim, eu acho que tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ninguém sabe nada. E aí todo mundo faz errado e todo mundo fica brabo um com o outro. Obrigada, Darlene. Sucesso pra ti também. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi? Ai, que susto. Que bom. Pensei, ai, não acredito que isso daqui aconteceu de novo, porque eu fui procurar a imagem aqui, ele deu uma saidinha, sabe? E daí agora voltou. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para as fotinhas. Isso aqui foi lá no curso. Isso aqui foi lá no curso, então, os macetinhos, né? Do John. Então, aqui, ó. A base da vara não pode ficar, assim, o nó, né? Quando você vai cortar a base da boca de peixe, não pode ficar mais que 10 centímetros, né? E aí, ali, considerando que vai usar pra base, ele como pilar aqui também de ponta cabeça. Enfim, essa vara tava no chão, a gente tava desenhando em cima, né? E então, assim, se você vai usar pra base do pilar, não deixar mais que 20 centímetros. São cuidados pra você aumentando a resistência dessa estrutura, né? Vou procurar aqui, ó. Esse aqui é o John, tá bom? John Bioconstrutor. Fantástico, super acessível, um querido. Volte e meia ele aparece por aqui, hoje não tá. Mas aqui ele tava ensinando a gente a fazer a boca de peixe. Imagina, pra mim aquilo era surreal, né? Era completamente fora da minha realidade. Aqui ele tava ensinando a passar a linha, desenhar, ele super criterioso, cuidadoso. Hoje, assim, quando vou fazer, eu já sou um pouco mais bruta, né? Eu já pego a serra-copa, atravessa de um lado pro outro e a chance de dar errado é grande, mas a gente vai na pressa, né? É por isso que não sou eu que faço. Esse aqui é o Gui. Aqui a gente tava fazendo uma escada com bambus atudoides, né? Então, você vê que ali atrás a gente tem bastante estrutura de apoio. A gente tem encaixe pescando com a barra roscada, mas também tem bastante apoio. Bastante, assim, tem lugares que não precisa fazer encaixe. Você apoia e funciona bem.
Então aqui eles fizeram assim um trabalho criterioso com a escada, ficou muito bonito. Aqui, ó, a escada foi feita com tuldoide, né? E aí eu já conto pra vocês que essas pecinhas que não tem nó, levou 2 anos, mas racharam. Racharam e caíram, tá? As peças inteiras, né, que são de cima pra baixo, a segunda e a terceira, essas que estão inclinadas, essas não romperam, mas essas que foram usadas pra preencher, que é a primeira e a terceira, as que não tinham nó, racharam. Então, é extremamente importante. Essa escada ficou muito bonita, porque ela foi feita toda com tuldoide. E é muito difícil encontrar projeto, assim, ou escadas execuíveis pra gente, tá? Se vocês começarem a olhar as obras, mundo afora de bambu, são escadas mirabolantes. São escadas que você olha e você pensa, eu consigo desenhar, mas eu não consigo executar isso daqui. Não tem como. Aqui, não ainda, não agora. E aí foi um quebra-cabeça para desenvolver uma escada execuível, que a gente conseguisse com a nossa técnica, com o nosso material, assim, com a nossa mão de obra, que a gente conseguisse fazer. E aí saiu essa escada e saiu a do depósito, que são 2 escadas muito fáceis de fazer. Até a do depósito depois acabou funcionando muito mais rápido a escada. Deixa eu ver se eu separei uma foto dela, deixa eu ver se eu vou achar por aqui. Aqui essa escada, ó. Foram 2 varas de dendrocalamus asper, furadas com serra-copo e atravessado um tuldoide, né, fora a fora, e apoiado a tábua. Isso daqui é um depósito de pneus, não exigia acabamento e nada, mas isso daqui eu acredito que se for fazer dentro de uma residência, funciona super bem, né? Você capricha mais ali no acabamento das tábuas, ao invés de usar tábuas, você usa ripas, fica fantástico. Deixa eu ver outra foto. Mas aqui é um pedacinho da caixinha Mambo Monta, como é que ela foi feita, porque ela não tem nenhum parafuso, tá? Então, aqui, assim, do mesmo jeito que estão essas peças aqui, tinha do mesmo jeito do outro lado. Então, elas fizeram assim, tá? A gente cruzou elas. E aí, passou aqui e aqui 2 tarugos fora a fora. E depois a gente terminou de fixar isso com nylon, com cordinha. Esse aqui também foi uma teimosia só. Era o Paulo falando que não dava certo, era eu falando que dava certo, Paulo falando que não tinha como, eu falando que dava, e foi, deu. Ficou linda a caixinha e ela é desmontável, porque essa peça que tá aqui passando por dentro dos buracos, né? Essa daqui que tá passando, ela sai completa. Então, as 4 laterais, elas são desmontáveis. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui é a caixinha Mambo Monta pronta. Essas 4 laterais, elas são independentes. Se você tirar os 4 pilarzinhos ali, desmonta as 4 laterais. Sai tudo. E não tem nenhum parafuso. E aguenta a criança, hein? Porque as crianças já se derrubaram, já se penduraram ali, torta direita. Aqui mais um trechinho da escada, pra vocês verem por baixo. Então, aqui, ó, ela foi encaixada, foi aberto na vara com serra-copo, a gente encaixou a vara dentro. Deixa eu ver aqui outro, mostrar pra vocês. Esse aqui é um trechinho do chalé, porque a gente testou fazer o feixe de tuldoide aqui, tá? O chalé, ele tinha um comprimento ia dar 9 metros de viga. Não tem como imunizar um bambu, assim, conseguir uma viga de madeira, ficava tudo inviável. A gente queria preservar o vão, como é que faz? Então, aqui a gente fez um teste, se eu não me engano, foi com 4 ou 6 tuldoides intercalados, com barras roscadas atravessadas, a gente fez o feixe. Funcionou super, tá? Isso foi, eu pré-dimensionei isso, foi assim, foi calculado, não foi assim na louca, tá? A gente fez uma viga assim, as outras a gente fez com o dendrocalamus asper normal, com a alma, né? Que nem eu expliquei pra vocês, colocado a alma. Funcionou super. A questão é que toda estrutura, o ponto fraco é a conexão, né? E a junção. Então, um feixe, ele tem várias conexões. E essas conexões cantam. Então, num dia de vento, elas cantam. E dá um pouquinho de medo. Mas tá super bem lá. Eu sempre peço para eles irem observando se aparece rachadura, se, assim, né, vão olhando e tá intacta. Ela canta, mas não afrouxa. Essa aqui é a estrutura do telhado lá, pra vocês verem. Então, em partes é um telhado que não teve encaixes. Ele foi todo apoiado. Então, isso daqui
As paredes foram feitas com tijolo ecológico. E aí, onde a vara ia apoiar, ele tinha um vergalhão saindo desde baixo até em cima, fixando essa vara, assim como se estivesse puxando lá pra baixo. E aí lá em cima, na cumieira, lá em cima, é uma viga toda apoiada. Gente, já é 8h30. Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui. Vamos fazendo pergunta, gente. Vocês não estão fazendo pergunta? Faz pergunta. Faz pergunta que daqui a pouco eu encerro aqui. Deixa eu ver. Ah, essa aqui é a caixinha Bambu Monta sem o telhadinho. Então, olha ali, ó, toda encaixadinha. Toda encaixadinha. Tem corda, sem nenhum parafuso. Eu queria mostrar pra vocês a primeira caixinha de areia que a gente fez de bambu. Essas conexões ali, elas foram tudo arame, tá? Atravessado arame e amarrado. Funcionou. É o que importa. Essa aqui lá é da borracharia. Aqui também, ó, tem uma boca de peixe. Tem uma boca de peixe aqui com outra vara apoiando em cima. E uma outra vara apoiando em cima. Nesse caso aqui, ó, por baixo do nosso, vocês estão vendo que tem uma barra roscada? Nessa barra roscada tem uma outra barra saindo no sentido vertical, atravessando as duas vigas lá em cima. Então, virou uma coisa só. Qual é o tratamento usado nestes bambus? Nivaldo, esses bambus ficaram em imersão no tanque durante 5 dias com octoborato e sulfato de cobre, tá? Ficaram 5 dias em imersão. O tanque é pequeno, então a gente tinha uma broca, tipo batedeira, e a gente ia lá e dava uma batida na água pra voltar a subir esse sal, tá bom? Mas aquele tratamento que a gente conversou na live passada, de encher as varas com produto e deixá-las chuparem tudo, eu quero testar e eu vou testar, inclusive, nos próximos dias. Você já usou parafusos autobrocantes nas obras? Já usei. A gente usa isso principalmente quando vai contra uma parede, né? Não usei tanto quanto a barra roscada convencional, mas eu já usei sim. Certo, gente? Nossa, já deu 8h30 também, deu tanta queda aqui hoje, né? Que eu nem vi o tempo passando. Até mais funciona legal? Alan, se você vai engastar essa obra numa parede, é o melhor jeito, né? Porque você não tem o outro lado pra você trabalhar, então você tem que garantir. A questão é que a autobrocante é que você tem também o limitante do tamanho, né? A barra roscada, ela acaba te possibilitando isso, você corta do tamanho que você precisa. Qual o voo máximo para mezanino com Asper? Então, Léo, um vão máximo. Se eu vou usar só uma peça, só uma viga de bambu, é 3 metros. Se eu vou usar um vão de 6 metros, eu preciso começar a duplicar essa viga. E aí você começa a ter os elementos compostos, né, mais complexos. Então, você começa a colocar uma viga em cima da outra, ou você coloca, faz 4 elementos, tá? E aí, quando você começa a usar isso, né, aumentar a complexidade dos elementos, o céu é o limite. Então, assim, se você vai ter um elemento curvo, por exemplo, né, levemente curvo para cima, você tem essas contraflechas que a própria curva te ajuda. Então, não tem, assim, qual voo máximo para mezanino com Asper? Depende, tá? Estrutura simples, com uma viga, um pilarzinho de cada lado, convencional, 3 metros, tá bom? É isso. Mas isso não quer dizer que é só isso que dá pra fazer. Você explora, só que aí você tem que calcular, você tem que pré-dimensionar isso. Tem uma perguntinha aqui. Cana da Índia é bom pra construção? Cana da Índia, olha, pra construção, a parede dela não é muito grossa, a cana da Índia, né? Se você usar ela em feixes, eu acredito que sim. Para vigas, sim. Assim como o tuldoide, né? O tuldoide, que é esse que vocês estão vendo aí, esse mais fininho, de diâmetro menor, ele tem uma parede grossa. Então, ele funciona super bem, tá? A cana da Índia tem a parede mais fina, então eu acho que não seja o mais recomendado para construção, não.
A não ser que você use os elementos compostos, né? Mesclados. É isso, gente. Falei mais que o homem da cobra hoje de novo. Mais alguma perguntinha? Vocês estão quietinhos? Foi bom? Gostaram? Já vi construções com feixes. Então, os feixes de bambu são uma grande possibilidade. Até mesmo o próprio Bambusa textilis, que é um primo menor do tuldoide, né? Ele, assim, as construções do Votronha, por exemplo, né? Do Votronha, são assim feixes e feixes. Então o bambu de diâmetro menor, por ter a parede mais fina, ele também flete um pouco mais. Então te possibilita assim fazer grandes arcos, viajar na maionese. Então sim, funciona super. Que bom que vocês gostaram, então, show, muito bom. Obrigada, Cássio. Que bom que você tá por aqui, um arquiteto por aqui. A gente fica tremendinho, né? Tem bambuzeiro, tem arquiteto, tem construtor, tem pessoas de alto calibre. Eu fico até tensa pra daqui a pouco falar uma besteira, né? Mas vocês me corrijam, tá bom? Eu não sou dona da razão. Eu tô tentando trazer o melhor possível pra vocês, mas também tô aprendendo, dia a dia. Inclusive, hoje eu saí de uma reunião com secretário do Meio Ambiente, secretário de Comércio e Tecnologia, e, gente, vai ser muito legal. Eu acho que vai, assim, nos próximos dias, vocês... viajando na maionese, a gente fala isso, viajando na maionese. E eu não sei nem a raiz do significado dessa frase, mas a gente repete as tortas direita, é isso. Nos próximos dias, vocês me verão aqui com um semblante um pouquinho mais cansada, mas com certeza vai ter muita coisa boa acontecendo. E se organizem, se preparem para nos próximos tempos vocês virem para cá, tá bom? Porque vai ter curso, vai ter vivência, vai ter colheita, vai ter construção, vai ter coisa acontecendo. A rede está sendo tecida por aqui, tá bom? Mas eu vou lá, gente. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Aos determinados que não me abandonaram nas quedas da live, muito obrigada por estarem aqui. Fiquei muito feliz, tá bom? Quarta-feira que vem estarei aqui de novo. Provavelmente a próxima live vai ser sobre o mercado do bambu, tá bom? A pessoa que eu convidei para participar da live, ela tá terminando de organizar algumas coisas para poder botar as caras aqui. Então, assim que ela tiver terminado de organizar, vou trazer ela aqui pra gente fazer um bate-papo sobre o mercado do bambu. Mas faça uma forcinha. Peçam vocês que indicaram o Lúcio Ventania, vão lá, fala pra ele, Lúcio Ventania, viu? Faz lá uma live com a Kelly. Aí vai outro fala também, daí eu vou lá e chamo ele, assim, vamos fazer uma torcida, que daí a gente consegue trazer ele aqui, tá bom? Vamos trabalhar em equipe. Vamos trabalhar em equipe pra gente trazer ele aqui, a gente aprender um pouquinho com ele. Ele com certeza é uma referência. Quero ver se eu trago o Fred também, vou ver se eu consigo convencer ele também. Eu vejo que ele fica de olho no meu trabalho, né? Também ele é professor, tem que ver se a gente não tá fazendo coisa errada, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. De verdade, é sempre bom ter vocês aqui. Aos que estão aqui todas as vezes, agradeço imensamente, porque eu fico pensando, eu sei que eles estarão lá. Então, assim, já venho animada, tá bom? Um beijo grande, tenham uma boa noite de descanso e fiquem de olho, que a gente tá aqui trabalhando a full, a 1000, pra trazer coisas pra vocês. Até mais, até breve.